Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e estou aqui no meu canal. Vocês já repararam que eu estou sem minhas costeiras, estou me sentindo pelado, estou me sentindo pelado. Mas eu tive que fazer isso porque como o cabelo já está começando a crescer muito, as costeiras já estavam começando a ficar muito bagunçadas. Eu tive que cortar, mas elas crescem de novo. Fique tranquilo, as costeiras crescem de novo. Eu desobedeci aquele mandamento bíblico que fala que a gente não pode aparar as barbas, né? Aparar os cantos da barba, né? Como eu não tenho barba, então as costeletas. Mas vamos lá. Um rapaz chamado Alexandre Elias entrou em contato comigo, muito interessante. Ele veio falar: Adolfo, tem alguns caras dizendo que aqui não existe evidência arqueológica de Nazaré e não sei o que e tal, cidade de Nazaré. Aí eu falei pra ele: olha, velho, é o seguinte, eu não posso defender e tal, falar muito, porque a gente não é especialista nessa área, mas eu vou dizer uma coisa pra você. A Bíblia fala que Nazaré existiu. E por que eu entendo que Nazaré tenha existido? Talvez porque não tenha tantas provas arqueológicas. Não é porque eu entendo que Nazaré tenha existido. Primeiro, porque assim, quem está dizendo que Nazaré não existiu é um pessoal do século XXI, que vive 2000 anos depois de que essa cidade tenha existido, sido destruída, seja lá o que for que aconteceu. Seja por motivo político, motivo abandono e por aí vai. Não importa. Então são 2000 anos de diferença, pelo menos. Segundo ponto, os documentos mais antigos que relatam essa cidade é a Bíblia. Então estou observando aqui quais documentos trazem, estou falando aqui, mencionando aqui pelo menos um deles, que trazem a menção de Nazaré. E uma delas é a Bíblia, o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos trazem a menção da cidade de Nazaré. Elas trazem, ela traz essa citação de uma cidade chamada Nazaré. Talvez não tenha sido tão grande, talvez não seja tão pequena, talvez não seja tão importante, mas o que importa é que ela menciona. Se ela menciona a cidade de Nazaré, possivelmente ela existiu. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita no período em... O Novo Testamento ele é escrito, quem escreveu, quem relatou, viveu na época. Então são mais de 2000 anos de diferença, ok? Então são os documentos mais antigos que relatam. E aí você vai ter alguns documentos extrabíblicos a partir do terceiro século, sem problema. Mas, extrabíblicos, mas dentro a Bíblia menciona. O que acontece? Se você pegar, por exemplo, vamos fazer um paralelo, agora eu quero fazer um paralelismo com uma outra história do que ocorreu. Se você pegar, por exemplo, a história da Babilônia, a Babilônia ela foi mencionada onde? Na Bíblia, ok? E ela foi mencionada em alguns livros arqueológicos, alguns livros históricos do passado, da história do passado. O que acontece? O nego falava assim, que a Babilônia era uma cidade pequena, que a Babilônia não era uma cidade tão importante, que a Babilônia era isso, porque você não tinha evidência arqueológica da cidade de Babilônia. Você tinha ela contada na história, você tinha ela na Bíblia, mas você não tinha evidência arqueológica dela. Mas a Bíblia estava lá. Passou mais de 2, 3 mil anos falando, olha, Babilônia existiu e Babilônia foi o bicho da goiaba. Tá bom. Mas você tinha... se você for buscar em dicionários de 1800... Eu vi o Rodrigo Silva mencionando, eu ganhei um dicionário de 1800 que falava que a Babilônia era uma pequena cidade. Daí tudo bem. Só que depois de 1800 você teve a descoberta da cidade da Babilônia. Sabe o que eles descobriram? Que a cidade tinha uma estrutura enorme pelo resto dos mortais dela. Ok? Então assim, a Bíblia mencionou uma cidade muito mais antiga. Muito mais antiga. Muito mais pá. Que é Babilônia. Mencionou. Falou da grandeza da Babilônia e a arqueologia demonstrou isso posteriormente. Levou mais de 1800 anos depois de Cristo, entendeu? Para comprovar a existência da Babilônia. A arqueologia levou, mas a Bíblia já mencionava, já dava detalhes muito grandes. A Bíblia menciona a história de alguns povos no meio do Oriente lá, que agora estão sendo comprovados arqueologicamente, devagarzinho, né? E por aí vai. Ok? Então, assim, se a Bíblia já demonstrou e ela já acertou nesse ponto, por que não mencionar uma pequena cidade chamada Nazaré? Porque você pode ter críticos hoje dizendo que ela não existe, ou isso, ou aquilo. Mas a história da Babilônia me diz isso. Me diz que a Bíblia, por algum motivo, ela vai estar correta. Não porque ela foi inspirada, ou porque ela é inerrante, não importa isso. Estou observando aqui o documento histórico. Por quê? Os críticos de hoje não são os caras que escreveram a Bíblia. Por mais que você não creia que Jesus seja Deus, ou
seja lá que for, qual for a sua crença. Mas você tem um documento que foi transmitido essencialmente, fielmente, ao longo de mais de 2000 anos, que é a Bíblia, o Novo Testamento. Você também tem o Antigo Testamento, que é muito mais tempo. Olha só. E ele traz a menção dessa cidade. Então, a possibilidade dessa cidade ter existido e ter provas arqueológicas serem descobertas posteriormente, muito altas. Muito altas. Muito altas. Entendeu? É basicamente isso aí. E fora que você tem menção dela também em outros documentos fora. Ah, mas Joséfo não citou. Ah, tudo bem, é natural. Se a cidade fosse não fosse uma cidade grande, é natural que ele não mencionasse, por mais que ele escrevesse muito. E talvez não foi o interesse dele. O interesse dele focou em falar de Jerusalém, do povo judeu como um todo. E às vezes alguns detalhes passam despercebidos. Isso é natural. Então é natural o Joséfo não ter mencionado. Ah, mas outros historiadores não mencionaram. Bom, cara, não vou mentir para você. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui mais um argumento aqui. Deixa eu lembrar aqui o argumento que eu ia seguir. Ah, mas outros historiadores não mencionam. Mas se a cidade não é importante, normalmente ela não vai ser citada em outros documentos. Quer ver um exemplo? Eu nasci no interior de São Paulo, né? Eu sou de Leme, São Paulo. Cara, quando minha mãe falou assim pra mim, ó, nós vamos pra Maringá, eu nunca tinha ouvido falar em Maringá. Aí eu vim conhecer Maringá e eu descobri que era a terceira cidade mais importante do Paraná, tipo, é uma das principais cidades do Paraná. Só que eu já tinha ouvido falar de Londrina, eu já tinha ouvido falar de Curitiba, eu já tinha ouvido falar de Foz do Iguaçu, eu já tinha ouvido falar de Toledo, mas eu nunca tinha ouvido falar em Maringá, Paraná. Então veja, dentro do meu conhecimento, uma cidade passou despercebida. Agora imagina se eu fosse contar a história do Paraná, com o conhecimento que eu tinha, ou eu ia mencionar várias cidades, mas Maringá não ia ser mencionado. E aí? E aí daqui 2000 anos o cara descobre o meu documento lá, lê, tá, o cara fala, tá bom, mas aqui não mencionou uma tal cidade do Paraná. Aí outro cara lá fala assim, mas Maringá existiu. Não, mas o historiador aqui não mencionou. Mas por quê? Porque não foi meu foco, ou talvez o meu desconhecimento. Né? E se a cidade não é tão importante, por exemplo, que Maringá tem se destacado nos últimos anos. Se a cidade não tinha um destaque tão grande, é natural que alguns historiadores não mencionem. Ainda mais se o escopo de pesquisa dele estiver para outro lado. Então você tem vários fatores porque uma cidade não é mencionada. Ou porque um autor não menciona uma cidade. Tem vários fatores que você pode colocar. Entendeu? Então, basicamente isso. E um outro problema que nós encontramos, que é assim, ó. Pesquisem o coração de São Paulo, o estado de São Paulo, tem um obelisco. Eu falei totem pro rapaz, mas era um obelisco. Tem um obelisco no coração de São Paulo, que fica, acho, na cidade, me esqueci o nome da cidade, mas fica perto de Leme. Olha que interessante. Esse obelisco, ele foi construído mais ou menos em torno de 1940. Só que você não tem nenhum documento dizendo que ele foi construído em 1940. E os moradores mais antigos da cidade não sabem quando ele foi construído. Né? Se foi construído em 1950, 1945. O problema é que ele está lá. Mas você não tem nenhum documento que prove quando ele foi construído. Agora eu te falo, se um artefato, se uma construção de 70 anos, 80 anos atrás, a gente não tem como datar, como é que a gente vai querer falar de uma cidade que existiu há mais de 2000 anos atrás? Se a gente está tendo... Se aqui agora, para mim, eu que sou paulista, não sei, e eu vejo os historiadores de São Paulo não conseguirem definir quando aquele obelisco foi construído, que é o coração de São Paulo, o centro de São Paulo. Como é que eu quero que os historiadores venham e me digam que tal cidade não existiu? Só porque não confia na Bíblia? Ah, vai catar pouquinho. Entendeu? Então, veja que existem muitos fatores na história humana que fazem com que a gente fique sem bases. Uma construção de 80 anos atrás, 70, 80 anos atrás, não tem documento de quando ela foi construída, não se sabe por quem foi construída, quem foi o engenheiro, quem foi o responsável, não se sabe nada, só se sabe que o bagulho tá lá, até hoje. E aí? Então, aí você pode falar, não, Adolfo, aí é o contrário, você tem o obelisco, mas você não tem quando ele surgiu. Agora você tem a Bíblia mencionando a cidade de Nazaré, mas você não tem evidência arqueológica. Ok, mas você tem dificuldade documental para os dois lados. Por quê? Nazaré, você tem evidência documental, documento escrito sobre ela. O obelisco não. Eu posso dizer que o obelisco foi construído em 2010, e aí? Quem é que vai dizer que não foi?
Tá entendendo? Então, um você tem a construção, mas não tem o documento. O outro você tem um documento, mas não tem a construção. E aí você tem lá a Babilônia para servir de exemplo, que é muito mais antigo do que Nazaré. Aí, por exemplo, você volta lá no Egito. Pá, as pirâmides. Quem é que construiu as pirâmides? Ah, foi tal rei. Sobrou algum documento para dizer isso? É suposição. É suposição. Outra coisa, fala que as pirâmides eram tumbas dos faraós. Mas peraí, as tumbas de faraós eram construídas nas montanhas ao lado, e não nas pirâmides em si. As pirâmides não eram tumbas. Você vai ter arqueólogos falando isso e por aí vai, egiptologistas e tal. Segue por esse caminho. Mas o problema, ó, que evidencialmente você não tem locais ali dizendo que ó, aqui foi encontrada a tumba do faraó. Não, a tumba de faraó, não sei das quantas, foi encontrada fora das pirâmides. Até onde eu sei, até onde eu pesquisei. Então, assim, tem vários fatores. Entendeu? Então, quando se falar ou quando você vê algum vídeo falando sobre alguma coisa, mantenha um pouco de cautela. Talvez a verdade toda não esteja sendo apresentada ou a lógica toda esteja sendo apresentada. Entendeu? A maior dificuldade que os seres humanos encontram é na documentação da sua própria história. E isto é importante. Por isso que os livros são importantes, os artigos acadêmicos são importantes, por isso que os historiadores, as pessoas que fazem poesia, literatura são importantes, porque elas, tecnicamente, vão se tornar as referências de um passado distante. Por quê? Temos dificuldade com 80 anos. Quanto mais 2.000, quanto mais 3.000 anos. Por aí vai. Então, Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Adolfo Clair está aqui à disposição, porque ajudar. Alexandre Elias, tamo junto, cara.